Vamos aqui de novo. Acho que agora vai, hein? É a nossa última tentativa. Boa noite. Vamos ver se agora o Pedro consegue entrar. Se ele não conseguir agora, aí realmente a gente adia a live, resolve o problema técnico e voltamos outro dia para tratar da delação premiada. Vamos ver se o Pedro consegue entrar agora. Aí, Noto, time. garoto! Tá me ouvindo? Entrou e travou, mas vamos lá, estamos aqui. Não tem problema, pelo menos entrou. Já temos uma vitória. Estamos ouvindo. Sua imagem está travada. Agora foi. Travou de novo. Tá bonito com óculos novo, hein, Pedro? E aí? Aprendendo aí com você, que gosta de estar sempre na moda, amigo. Mas vamos lá, me perdoe aí, eu estava tentando entrar pelo computador, acredito que tenha sido isso que realmente deu um trava aqui no sistema, a gente não conseguiu. Mas vamos lá. Desejar uma boa noite aí a todos, sobretudo a você, a Paty, essa minha querida, a Fernanda, a Gabi, a todos aí que estão perdendo tempo assistindo a gente aqui. Vamos tratar do tema aí que é de grande relevância e um pedido seu sempre é bem acolhido da minha parte. Tá? Para mim está travando um pouco, Pedro, mas vamos tentar fazer. A sua Melhorou voz está agora chegando aí? um pouco picotada. Acho que melhorou um pouco. Acho que a gente consegue fazer. Vamos tentar fazer. Eu falei que ia voltar às 19h20 e o pessoal já deve estar voltando. A gente vai batendo papo. E aí, cara, como é que estão as coisas na Bahia? Tá chovendo aí? Rapaz, aqui tá chovendo um pouquinho, graças a Deus no interior chovendo também, né? Aqui na capital deu uma chuva esses dias, mas a gente tá acostumado com sol o ano todo, não é ruim uma chuvazinha não. Não é o clima daí de São Legal. Paulo, mas é algo que é diferente para nós baianos. Tá Não, melhorando agora o tranquilo. som? Tá melhor. Agora ficou bom. Agora vamos em frente. Vamos lá. Aí, consegui tirar. Então, hoje a gente está fazendo, Pedro, a edição número 72 do programa Direito em Pauta. São 72 edições e hoje falaremos do tema delação premiada. Você é o advogado que acompanhou a delação da primeira desembargadora na história do judiciário e na história do Brasil, obviamente. E tem um detalhe interessante que as pessoas talvez não saibam. O primeiro programa Direito em Pauta, em 2020, foi com você. Eu não sei se você lembra disso, mas o Ia nosso falar programa disso número agora. um, Ia falar programa, disso agora. programa número 1 foi com você. A gente falou de cooperativismo e agora a gente chega em 72 edições e volta com você, que está aí no olho do furacão com essa questão toda da delação premiada e na mídia o tempo todo, virou popstar da advocacia. Mas eu estava falando no início que eu acompanhei aí a sua batalha para conseguir a homologação dessa delação premiada e quantas horas de sono, quantas e quantas horas de sono e de trabalho e milhares de páginas foram consumidas para você ter sucesso nessa empreitada. E eu sabia desde o início, eu te disse isso desde o início, que você teria sucesso, não só pela sua competência como profissional, mas o quanto você é dedicado às coisas que você se propõe a fazer. Eu tinha certeza que daria certo. E aí, só rapidinho, para quem está chegando agora aí, Pedro é advogado, especialista em direito público, mestrando em desenvolvimento regional e urbano, presidente da Comissão de Direito Cooperativo da OAB Bahia, vice-presidente da Comissão de Cooperativismo da OAB Nacional
E um detalhe é que na OAB Bahia eu tenho a grande alegria, o privilégio de ser vice-presidente lá do Pedro, atendendo a um convite especial dele. Então a gente desenvolve esse trabalho conjunto também na OAB Bahia, na qual eu sempre fui muito bem recebido pelo Pedro, pelo Dr. Fabrício e por todos lá. Pedro, me fala uma coisa antes da gente começar a falar da delação em si. Por que você escolheu direito? Vamos lá, eu sou filho de 2 procuradores do Estado, minha mãe já falecida há 25 anos, meu pai procurador aposentado com 82 anos, e eu sempre sonhei em ser engenheiro elétrico e cursar engenharia no ITA. Mas no terceiro ano, de uma forma assim, bem célere e fatídica, minha mãe faleceu. E a partir do momento em que ela detectou essa doença, que foi no ano de 96, eu passei a levá-la para a faculdade, passei a acompanhar as aulas com ela, porque ela estava com dificuldade de locomoção, ela teve esclerose lateral amiotrófica, e em razão disso eu passei a olhar o direito com outros olhos. Terminei o terceiro ano com muita dificuldade, porque no mês de abril de 97, iniciando o terceiro ano, minha mãe faleceu, mas eu consegui concluir aos trancos e barrancos do terceiro ano. Passei no vestibular de administração com 17 anos, passei logo em seguida no vestibular de engenharia, e eu tinha colocado primeira opção direito, segunda opção engenharia, e passei na segunda opção, que foi engenharia. E terminei cursando 2 anos de engenharia elétrica, fiz algumas grandes amizades no curso, hoje grandes profissionais na área de engenharia, mas decidi abandonar o curso contra a vontade de meu pai à época e seguir para o Rio de Janeiro para fazer direito. E em 99 eu estudei lá, 2000 eu retornei para a Bahia, dei seguimento ao curso, me formei, logo em seguida passei a atuar na área e, paralelo com o direito público, eu, desde o início da minha atuação profissional, até mesmo como estagiário, eu tive a honra de compor e integrar o escritório do renomado professor João de Melo Cruz, que formou com meu pai na faculdade, chegou a estudar com meu pai no Colégio Central e tinham formado a primeira República Socialista do Canela. Foram alunos da UFBA e tal, enfim. A turma de meu pai, inclusive, ressalto, é uma turma de grandes nomes, né? Meu pai é um sujeito que eu tenho um grande respeito profissional pelo conhecimento, apesar de não ter atuado especificamente como procurador, mas nós temos nomes como Raimundo Pinto, que foi desembargador, vice-presidente, que é meu padrinho, João de Melo Cruz, temos o ex-deputado Joaci Góes, que é também uma sumidade, um advogado com muito conhecimento, apesar de atuar como empresário, é um sujeito com muita cultura. Então, eu tive, graças a Deus, a honra e a satisfação de poder conviver e atuar com grandes profissionais. E desde quando eu ingressei no escritório de professor João, que eu chamava carinhosamente de tio João, eu me apaixonei pelo direito penal e processual penal. Paralelo a isso, eu já em 2000 ingressei na Prefeitura de Salvador, na Secretaria de Planejamento, com um grande amigo de meu pai, Manuel Raimundo Garcia Lorenzo, onde eu fui cuidar da parte de licitação, de contratos, e daí por diante eu me especializei nessa área. Então, ao longo desses 20 anos aí entre estágio e advocacia, mais de efetiva prática, eu trabalhei sempre com direito penal e direito público. Em 2002, caiu no meu colo, como eu brinco, a questão do cooperativismo. E, a partir de então, eu assumi essa responsabilidade. E isso é uma história até que traz algo em comum. Você conhece a minha vida, é um grande amigo, um amigo querido, e sabe a minha vida como um todo. E você sabe que o direito cooperativo, ele sempre vive do combate, né? A gente não aprende na faculdade nem na universidade nada sobre o cooperativismo. Você, inclusive, ressalte, foi quem me acolheu num primeiro momento, quando eu estive em São Paulo, e Sandra disse assim, eu vou ligar para um amigo aqui que vai lhe receber, você era presidente da comissão daí, e eu
queria criar a comissão aqui na Bahia. Hoje estou no 3º mandato exercendo como presidente aqui da Comissão de Direito Cooperativo. Lutamos para a criação da Comissão Nacional. Através de você eu conheci o Gáudio, que é também um grande amigo do Rio, e lutamos aí durante muito tempo. E hoje eu me vejo no direito penal vivendo um momento muito significativo para a minha vida profissional e para a minha vida pessoal como um todo. Porque desde março de 2020 eu assumi um caso emblemático, que foi esse da desembargadora Sandra e do filho dela, Vasco, mas em momento anterior eu já tinha atuado e já atuava com colaboração, só que, como tudo no direito demanda uma evolução e todos os fatos que sejam implicação jurídica demandam essa evolução, sobretudo na sociedade, a gente termina se tornando o patinho feio da história. Então, quando eu assumi a responsabilidade de ingressar na defesa da desembargadora Sandra Inês e de Vasco, eu me lembro que eu fui chamado a atenção por diversos colegas, dizendo, rapaz, você vai entrar num problema grande, você vai brigar com todo mundo. Mas o fato é que nós temos o direito penal negociado e dentro das condições e das situações abarcadas pelo direito penal negociado, nós temos a colaboração premiada, que desde 17 de setembro de 2013 que está em vigor. Infelizmente, como tudo na vida, há sempre um lado positivo e um lado negativo. E a gente teve exemplos aí de colaborações utilizadas equivocadamente, seja pelo Judiciário, seja pelo MPF, ou pelo próprio Ministério Público Estadual, seja por alguns membros da Polícia Federal. Mas aqui eu ressalvo que, não obstante a gente tenha, por exemplo, nesse caso da Operação Faroeste, uma pequena parcela da sociedade que tem combatido, e sobretudo uma pequena parcela que diz respeito a investigados, que tem, ou denunciados, ou réus, que tem combatido o Instituto da Colaboração, a gente tem também dentro do Judiciário, já que se trata de um processo que envolve diversos membros do Judiciário, advogados, juízes, desembargadores, serventuários, parentes de magistrados, a gente tem um tribunal na Bahia, que é o tribunal mais antigo, que tem diversos desembargadores, desembargadoras, juízes e juízas muito sérios, assim como no Ministério Público, assim como na advocacia. Então, em toda a profissão, em todo o ramo, a gente tem os que agem dentro da lei corretamente e a gente tem aquela pequena parcela que efetivamente envereda pelo lado criminoso. Mas eu, como sempre na minha vida profissional, fui combativo, me preparo para atuar dentro do que eu faço. Nunca fui, você me conhece, um advogado de gostar da mídia ou de estar vivendo, dando entrevistas ou falando. Me mantive, inclusive, estou dando a oportunidade a você de fazer a primeira live tratando do tema, até em retribuição àquela primeira live que eu fui escolhido, não como seu amigo, mas como profissional. Isso me honrou muito. E eu me mantive sempre silente. Apesar de, você sabe disso, eu tive a oportunidade de passar uma semana aí com você em São Paulo, há pouco tempo atrás. Iria semana passada, mas infelizmente os desdobramentos não deixaram. E nós tivemos diversas tentativas de obstrução, continuamos tendo diversas tentativas de obstrução, fatos inclusive comunicados. Na semana passada, houve uma situação muito grave no processo, porque o ministro relator permitiu, sob o manto da ampla defesa do contraditório e da súmula 14 do STF, o acesso à íntegra do processo por parte da defesa de alguns denunciados em uma outra ação penal, que é a APN 1025. E, ao permitir esse acesso, coincidentemente, entre aspas, essa delação premiada saiu na íntegra, você recebeu aí em São Paulo, diversas pessoas, rapaz, é verdade e tal, e não sei o quê. Só que, assim, o processo da colaboração, ele tem uma circunstância muito importante, Tino, que é o sigilo a que estão submetidos advogado,
parte colaboradora, parte conveniente, que é o Ministério Público, e o próprio Judiciário. Então, em razão disso, há um grave prejuízo à desembargadora. Ela já sofre muito pelo fato de ter contra ela a pecha de ser a primeira desembargadora. E aqui eu quero deixar bem claro que não vou tratar de detalhes da delação, se alguém está esperando saber o que é que aconteceu, o que é que foi acordado, porque ainda estou e permanecerei sob sigilo dos termos, apesar desse vazamento criminoso após a abertura de acesso à defesa de alguns denunciados. E, em razão disso, precisamos efetivamente ter as cautelas devidas, porque a própria lei ela equipara, de certo modo, o colaborador a uma testemunha e permite, inclusive, que ele tenha proteção enquanto testemunha. É muito difícil, e foi muito difícil, apesar de eu ter sido contratado desde o início para proceder tratativas e formalizar um acordo de colaboração, mas é muito difícil para alguém que está como membro do judiciário há 30 anos, como a minha cliente, de uma hora para outra se ver sendo a geni da história. Sabemos que a Operação Faroeste é a maior de todos os tempos aí no judiciário. Ela começou investigando uma situação de terras e de fraudes em terras no Oeste, terras que remontam a um resultado de mais de R$ 1 bilhão de proveito financeiro para as partes, mas ela desencadeou uma série de investigações correlatas, sobretudo no que diz respeito a um esquema continuado e operante de venda de decisões, seja a venda de decisões através de financeiro, de repasse financeiro, seja através de poder político, seja através de coação, seja através de uma série de coisas. Então, assim, eu me sinto muito honrado de ter sido escolhido, de ter sido confiado a mim o momento de poder efetivamente tratar dessa colaboração. Uma das coisas que me angustiam muito no judiciário, e você viveu, eu vivi um processo pessoal, não vou mencionar aqui por questões éticas, mas você teve comigo, e eu vivi absurdos no processo que efetivamente ninguém imagina. Você tem mais tempo de advocacia que eu, nunca imaginou na vida enxergar no processo situações como aquela. Então, é gratificante podermos contribuir, de certa forma, para a melhora no sistema judiciário, para a extirpação desse pequeno quantitativo de membros que, infelizmente, em tese, praticaram crimes, estão sendo acusados de prática de diversos crimes. Uma coisa que é bom deixar claro é que os meus constituintes têm sofrido, assim como eu, uma pressão muito grande, porque são pessoas importantes, ex-presidentes, presidentes de tribunal, empresários fortes, ex-dirigentes do Estado, ex-secretário de Segurança Pública, e eu respondo a 2 processos por conta da atuação, você também tem ciência disso, de 2 advogados que defendem denunciado. Eu, por outro lado, também fui admoestado judicialmente pela Associação dos Magistrados. Perceba que, diferente da OAB, que se manifestou sempre pela procedência das investigações, mas pela garantia da ampla defesa e do contraditório, a Associação dos Magistrados da Bahia, a todo momento, tentou anular a colaboração. Por último, eu tive essa ação contra mim, diversas medidas adotadas. Então, é uma situação que, por um lado, fragiliza, sobretudo, os meus constituintes. Mas eu não atuo em nome próprio, eu não falo em nome próprio, eu atuo em nome dos meus constituintes. O processo de colaboração tem alguns requisitos formais importantes para que isso possa efetivamente ter as garantias efetivamente cumpridas, sobretudo as garantias constitucionais. Ainda se discute muito a questão da
possibilidade de delatores presos delatarem, muito se questiona com isso, renomados autores, inclusive. Mas uma coisa eu posso dizer, todos os requisitos formais para formalização e efetivação e consequente homologação foram fielmente cumpridos, seja por mim, seja pelo Judiciário, seja por conta do órgão conveniente, o Ministério Público. Então, e aqui que abre-se um parêntese para dizer que, enquanto advogado atuante desde o início na colaboração, às vezes se percebe algumas irregularidades, mas em nenhum momento percebe-se algo muito grave que salte aos olhos, que parta de dentro seja da defesa, seja do judiciário, seja do Ministério Público. Aqui eu falo da defesa dos meus constituintes. Mas, por outro lado, a gente tem sido, como eu disse, atirado por todos os lados, por todas as formas. Você tem uma ideia? Eu me manifestei em resposta em alguns questionamentos que foram feitos, e meios de comunicação daqui da Bahia suspenderam a divulgação da matéria. O jornalista depois me pede desculpa e diz, olha, infelizmente não saiu, porque forças ocultas ingressam aí, Tom. Enquanto, por outro lado, a gente viu aí que no dia da divulgação dessa criminosa da delação, foi o dia, eu passei 2 dias que quase que eu não dormia, porque de 5 da manhã até o outro dia de noite era TV Bahia, TV Globo, jornais de fora, jornais daqui, vários sites daqui procurando saber, querendo saber, e eu sempre mantendo realmente essa fidúcia e essa questão do compromisso firmado lá atrás. O processo de colaboração ele somente é iniciado após aceita a proposta inicial e uma formalização de um termo de compromisso entre os colaboradores, eventuais colaboradores, e o advogado e o Ministério Público ou Polícia Federal. Então, assim, a nós que eu falo, defesa, sou eu o único advogado desde o início nesse processo de colaboração, e aos colaboradores, não há porquê termos a divulgação de tudo, até por conta do que a 12.850 fala no parágrafo 3º do artigo 7º, que os termos e os anexos só podem ser revelados a partir do momento em que a denúncia específica daquele anexo é formalizada. Enquanto isso, não pode. E o que a gente viu foi uma divulgação de tudo, diversos pedidos de habilitação no processo, diversas questões, mas, assim, eu acho que o advogado ele tem que ser, sobretudo, corajoso, Tino. E uma das coisas na minha vida é coragem. Eu ajo dentro da lei. Eu tive, inclusive, o pessoal do Ministério Público chegou a brincar comigo, dizendo que eu não tinha nenhum fio desencapado ao longo da vida, porque investigaram minha vida toda, fizeram diversas notícias. Isso me traz um orgulho grande, porque com todo esse combate que ultrapassou a pessoa dos colaboradores, ultrapassou o Instituto e os fatos ali trazidos, e até se direcionou diretamente ao advogado, eu não recuei e não vou recuar absolutamente em nada. Continuarei lutando por um ideal que é o que eu me comprometi quando me formei, em fazer expandir justiça. E meu papel enquanto advogado é esse. Não cabe a mim julgar meus clientes, não cabe a mim julgar se o judiciário está certo ou não, cabe a mim processualmente adotar as medidas. E todas as vezes que a defesa dos 2 colaboradores buscou medidas, foi efetivamente dentro do processo. Então, isso me dá uma segurança muito grande. Claro que há contratempos, há questões aí, como eu falei, dos processos, mas nada que impeça que eu deixe de ser aguerrido, atuante e corajoso, sobretudo no trato com os meus clientes. Eu compro literalmente a briga e vou adiante. Perfeito. Eu quero dar um testemunho aqui, já que essa live vai ficar gravada, que eu acompanhei a questão da delação desde o início, acompanhei a distância. Eu não participo da delação, não sou advogado da delação, o único advogado é o Pedro,
mas eu, pela amizade que tenho com ele, por trabalhar com ele em alguns casos, a gente tem muita parceria, não deixando bem claro que eu não trabalhei nesse caso, eu sei o quão difícil foi chegar até a homologação dessa delação. Não só por ser a delação vinda de dentro do judiciário, para quem está nos acompanhando, a gente está falando da delação de uma desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, foi ela que fez a delação. O que isso significa? Ela fez um acordo para mencionar questões relacionadas aos crimes ocorridos dentro da Operação Faroeste. Se eu estiver errado, você me corrija. Eu sei desde o início o quanto o Pedro sofreu. Ele teve uma semana aqui em casa e realmente atordoado com o telefone, tendo que trocar de telefone, tendo que trocar de número, me ligando, falou, amigo, não me liga mais nesse número, me liga no outro, porque esse aqui eu tenho que desabilitar. Teve que comprar carro blindado, teve que proteger a família, proteger o filho. Então, assim, eu quero fazer justiça aqui para dizer, para ficar gravado isso, que todos aqueles que tentaram te atacar ao longo desse processo não tiveram êxito por um único motivo, porque realmente tudo que você falou é verdade, eu posso atestar isso. Você, desde o início até a homologação, manteve a postura de lealdade com os seus clientes, manteve a postura de respeito à ética, ao respeito à legislação que trata da delação, e eu sei o quanto isso foi custoso para você, não foi fácil. Então, hoje você está colhendo aí os frutos da homologação, sendo, como você disse, procurado por todos os meios aí para divulgação disso, mas isso é fruto de um trabalho. E aí, por que eu estou fazendo isso? Primeiro, para fazer justiça a você. Giovanni está dizendo aí que também é testemunho. Giovanni acompanhou isso. Sim, sim. Mandar um abraço para ele. Esqueci de mencioná-lo. Mas é da família Morello também, um amigo querido. Imagina. Então, é para deixar claro, para que isso fique gravado, do quanto você se dedicou a isso e do quanto você doou e perdeu liberdade, perdeu tranquilidade, se preocupou com a sua família, se preocupou com o seu filho, quanto você teve que abdicar. A Fernanda está dizendo que ela também é testemunha. Na verdade, o quanto você se dedicou a isso. E aí eu queria te fazer uma pergunta agora para a gente voltar. Valeu a pena, Pedro? Valeu a pena ter sido corajoso, ter sido honesto e enfrentar? Porque eu ouvi de algumas pessoas que você era maluco, que você estava colocando em risco a sua carreira, que você estava colocando em risco a sua advocacia na Bahia, que você só teria inimigos, que você não ganharia nada com isso. E a minha pergunta não é valeu a pena financeiramente, porque eu acho que enfrentar tudo isso, obviamente, tem a sua recompensa financeira, mas certamente você não o fez por dinheiro. Então, assim, valeu a pena chegar até aqui e ter conseguido, principalmente, a homologação, né? Que a gente não pode deixar de mencionar que é a primeira delação homologada de uma desembargadora do Tribunal de Justiça. Isso é importante que fique claro, né? A gente tem várias delações aí no bojo da Operação Lava Jato, muito se falou disso, de delação, de colaboração, mas é a primeira vez na história do Brasil que um membro do judiciário, uma desembargadora, faz uma delação. Então, te devolvo a pergunta. Valeu a pena? Tino, deixa eu até te fazer uma observação, não vou tratar de questão financeira, mas para você ter uma ideia das perseguições, você tem conhecimento disso, eu perdi literalmente quase todos os contratos que tinha, reconstruí a minha advocacia num outro modelo, num outro formato. Valeu sim, valeu pelo seguinte, eu tenho consciência plena de que eu cumpri com a minha função, não só profissional, mas com a minha função social. Eu tenho um filhinho de 12 anos, que você conhece desde novinho, Paty também, e eu brinco com meu filho que eu já consegui fazer tudo que eu queria na vida. Tenho 41 anos de idade e eu tive um filho, plantei algumas árvores e escrevi um livro. Ele até foi comigo no lançamento do livro e no outro dia disse, papai, eu te amo demais. Eu disse, por quê, filho? Ele disse, porque é chato vir para lançamento de livro para você, imagine para mim. Mas, enfim, valeu a pena. Eu construí uma relação de muita fidúcia, como sempre construí com meus clientes. A doutora Sandra
é uma pessoa extremamente carismática, de personalidade forte. O Vasquinho já é mais carismático do que ela e não tem uma personalidade tão forte, é aquele estilo mineiro brincalhão. Mas, e eu quero dizer aqui o seguinte, tem um detalhe muito importante na colaboração deles, que é, além do fato de ser a primeira colaboração formalizada e homologada de um membro do judiciário, de uma desembargadora, é a primeira colaboração conjunta em que um dos colaboradores não assina todos os anexos, ou seja, não participa de todos aqueles fatos mencionados. Então, isso é muito importante, porque atribui à minha constituinte toda a pecha de que foi ela que denunciou ou não, quando, na realidade, o filho dela reconheceu alguns fatos e trouxe à tona outros tantos que sequer eles participaram. Então, de todos os anexos ali compostos, grande parte deles é de conhecimento de fatos de terceiros. E tem um detalhe mais importante ainda. Quem abriu a caixa preta do judiciário não foi a minha cliente. Foi um advogado, Júlio César Cavalcante Ferreira, que era membro do judiciário como assessor de magistrado, de desembargador. Então, o que é que acontece? Infelizmente, é atribuída à desembargadora, à delatora, toda a culpa, toda a pecha por conta daquela questão. Ela foi vítima de um processo, de uma busca e apreensão, originada de uma colaboração formalizada por esse advogado, o Júlio César Cavalcante, e, por outro lado, ele simplesmente foi esquecido. Na semana passada, mais precisamente no dia 13, quando divulgaram todas as páginas até então do acordo de colaboração, de forma criminosa, frise-se e repita-se insistentemente, o ministro também abriu o sigilo de outras 4 colaborações, mas, coincidentemente, e não à toa, e aí eu digo aqui, apesar do sigilo, que apenas aqueles que lá atrás vieram contra mim é que estão pedindo a anulação da colaboração e comparando, inclusive, aquele documento fake que circulou, que eu me lembro que você mandou, rapaz, é verdade isso e tal. Enfim, então somente esses é que estão buscando anulação, ou seja, é uma ação orquestrada. E aqui eu esclareço que uma coisa é você lutar pelos interesses dos seus constituintes de forma legal e de forma ética. Outra coisa é você tentar obstruir uma operação, uma investigação, utilizando-se de artifícios e de ação coordenada entre defesas conjuntas. Então, que fique registrado aí que eu estou sofrendo essas ações, mas as medidas vão ser adotadas no momento oportuno. Então, valeu a pena, não pelo fato de, por exemplo, como me disseram, rapaz, você saiu 3 dias na Folha de São Paulo seguida, você saiu isso. Não valeu a pena por isso, valeu a pena porque eu amo o que eu faço. Eu literalmente vivo a advocacia, você sabe disso, já convivi com você várias vezes aí em sua casa, inclusive, e você sabe o quanto para mim é importante dar uma satisfação a meus clientes, dar um retorno a meus clientes, sobretudo agir com ética. Então, para mim, é muito importante participar de uma construção que hoje está sendo crucificada, que hoje está sendo estigmatizada, mas tenha certeza, Tino, daqui a 5, 10 anos, talvez um pouco menos, a Bahia vai enxergar o quanto foi importante essa limpeza no judiciário baiano, o quanto foi importante retirar de uma classe respeitável, formada, na sua grande maioria, por juízes e desembargadores éticos, sérios, tem alguns amigos juízes, alguns amigos desembargadores, e se separar o joio do trigo. Então, o que importa hoje para mim é que eu estou fazendo justiça enquanto advogado, atuando no meu mundo público. Então, não interessa a questão financeira. Se você perguntar, foi boa a remuneração, eu não vou lhe dizer detalhes, mas vou lhe dizer que foi muito boa a remuneração, mas que, por outro lado, eu tive perdas muito significativas. Então, se a gente botar na balança uma coisa e outra, eu terminei, tecnicamente, tendo prejuízo, vamos dizer assim. Mas, para mim, o fato de estar podendo atuar, como eu sempre atuei, com ética, com justiça, com legalidade,
dentro de um processo complexo desse é importante. E diga-se de passagem, não é o primeiro processo importante da minha vida. Eu ainda, estudante, atuei na defesa do maior traficante da Bahia, Raimundo Alves de Souza, Ravengar, em 2003 ainda. Eu fiz em 2007 um dos júris mais importantes da Bahia. Meu cliente foi acusado e ficou 2 anos e 9 meses preso, acusado de matar um promotor, o falecido Carlos Eloy. E eu fui para a rádio contra 12 promotores, na época presidente de associação, procurador-geral de justiça. Você tem uma ideia, o Ministério Público foi para a cidade de Irecê de avião. 9 promotores foram de avião para combater. No dia da audiência, eu estou entrando no júri, 2 promotores me abraçaram, um deles com a arma na cintura, e disse, você vai brigar mesmo com o Ministério Público? Eu disse, não, eu vim aqui para falar a verdade. E aí, alterei e fui. Tenho esse júri gravado, inclusive. Então, assim, para mim, tem uma questão muito importante aí, que tudo na vida é aprendizado. Você me questionou uma vez, você e Paty jantando, no dia que eu preparei um jantar, e você me disse assim, o que é que você leva de todo o problema que você teve processual da separação, daquela questão? Eu disse, Tina, eu trago para mim um aprendizado. Então, eu acho que, sobretudo, o convívio com 2 pessoas extremamente inteligentes, pessoas... Tino, a desembargadora passou em primeiro lugar no concurso de Ministério Público, abandonou o Ministério Público para ser juíza. O filho passou em 4 ou 5 concursos. Então, nós não estamos falando de alguém que foi induzido a fazer uma colaboração ou que entrou naquilo ali induzido pelo advogado. Eu estou falando de 2 pessoas extremamente preparadas e extremamente conscientes do que estavam fazendo. Repito insistentemente, meus clientes me constituíram como advogado, sabendo, e o contrato foi formalizado para que eu iniciasse as tratativas de colaboração premiada. Então, um dos requisitos mais importantes, que foi a espontaneidade, está muito claro, entendeu? Se houve alguma falha durante o curso do processo que seja uma nulidade ou não, isso vai ser discutido no processo e eu não vou tratar com ninguém. Diferente da defesa de alguns denunciados no processo, de alguns réus já no processo, de alguns investigados, que tem atacado a honra de minha cliente, que tem atacado a honra de meu cliente, que tem atacado a mim pessoalmente, inclusive tentando me intimidar. Não vou recuar 1 milímetro, continuarei atuando como sempre atuei, com ética, com coragem e, sobretudo, com compromisso. E aqui... vou até fazer um parêntese, que é o seguinte, não é compromisso com a busca da verdade real ou não, é compromisso com a defesa dos interesses, das garantias dos meus constituintes sempre. Então, sempre que for necessário entrar para um combate, hoje eu lhe digo que a grande lição que eu trouxe é que eu vou avaliar até que ponto e até que limite é interessante para mim atuar, mas não me arrependo e não voltaria atrás da decisão que tomei no dia 17 de março de 2020, quando fui procurado pela doutora Sandra por Vasco, ainda soltos, que passaram 6 meses presos. Mas, enfim, acho que a vida nossa de advogado é isso. Quantas vezes e quantas noites a gente tarde se liga para um perguntar ao outro, pô, o que é que você acha disso? Me dê uma luz, me dê uma ajuda. Tenho grandes amigos, você conhece o Valdinei, que eu tenho como um pai. Canso de ligar, velhinho, me dê uma luz aí, me ajude e tal. Por quê? Porque a humildade, eu acho que ela permeia qualquer um. E o que eu tenho visto nesse processo aqui da Faroeste é um excesso de egos, é uma briga constante na busca de quem efetivamente conseguiu a melhor situação. Em alguns casos, é advogado vendendo que conseguiu a melhor situação ou não conseguiu, e eu vou continuar agindo na ética que eu adquiri da minha falecida mãe e que vou levar para o resto da minha vida. Continuarei dessa forma. Me dei a oportunidade de recolher-me. Você foi um dos poucos locais em que eu efetivamente fui e fiquei com tranquilidade. Fiquei na sua casa aí 1 semana, você sabe disso, no São João desse ano. E fico muito feliz de poder estar sendo procurado em outros estados para poder acompanhar. Infelizmente, a gente tem uma questão que eu chamo tupiniquim aqui na Bahia. Não falando mal, você sabe o quanto eu sou apaixonado pelo meu estado, atuei e cresci profissionalmente aqui, vivo aqui, já morei fora, mas tenho um carinho muito grande.
mas infelizmente é o que eu disse, o judiciário com pequena parcela atuando dessa forma, a mídia travando por conta de forças ocultas certas publicações, fazendo outras perniciosas contra os colaboradores, mas faz parte do jogo. Eu costumo brincar que todo processo, e o advogado tem que enxergar que é um jogo de xadrez. Você tem que saber prever a próxima ou as próximas jogadas para poder se precaver. Então, enfim, que isso seja efetivamente uma lição de vida para mim e que encoraje tantos outros colegas a assumir responsabilidade. A gente vê muito essa questão aí da falta de compromisso, sobretudo por medo de novos advogados em assumir certos processos e certas defesas. Você não foi o único a ouvir que eu era maluco por ter assumido esse processo. Eu ouvi isso de diversas pessoas, gente que me chamou e me disse assim, rapaz, não entre nessa, não vai. E eu disse, já entrei, já estou e vou continuar. Não vou recuar, não vou me intimidar e não vou me vergar a nenhuma ameaça ou nenhuma circunstância dessa. Eu acho que na vida a gente, o que é efetivamente correto. Meu pai tem um ditado, Tino, que desde pequeno eu escuto, que ele diz o seguinte, você deve fazer o que é certo, não o que você acha certo ou o que eu acho certo. Então, eu busco na minha vida pessoal e na minha vida profissional fazer o que é certo, entendeu? Que fique aí, eu acho que o grande legado que eu deixo foi a participação nesse processo tão complexo, mas, sobretudo, um ato de coragem para os novos advogados aí, para os advogados mais novos, no sentido de que direito é isso, é lutar. O nosso Rui Barbosa, grande baluarte aí, já dizia, ou lutamos pelos interesses ou as agruras vão continuar sendo vividas. Verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta, Pedro. Você chegou, sua cliente, seu cliente, a desembargador, o advogado, chegaram a confidenciar para você do porquê que optaram pela delação? Tino, não precisaram confidenciar. Uma das lições que a gente aprende é o seguinte, eu tive a oportunidade de viver, como eu falei há pouco, com o professor João de Melo Cruz. E a advocacia antiga, sobretudo aqui na Bahia, onde eu vivi, ela tinha aquela coisa do amor ao ofício, do combate, do embate entre Ministério Público e defesa. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que os meios de investigação, de forma assustadora, evoluíram. E a defesa hoje ela é muito mais técnica do que combativa. E eu tenho visto, inclusive, em alguns casos, disse isso desde o início do vazamento da delação fake news, que é o seguinte, a defesa dos denunciados, dos acusados, dos réus, deve defender seus clientes dos fatos ali tratados e não atacar o Instituto da Colaboração, qualquer outro instituto de processo penal, ou, sobretudo, a defesa dos colaboradores ou os próprios colaboradores. Então, como eu disse, minha cliente e meu cliente fizeram uma colaboração conjunta. Nem todos os anexos ali são assinados pelos dois. Então, cada um trouxe à tona o que efetivamente sabia. Ele com uma participação muito maior, mas, sobretudo, eu acho que o grande legado de toda essa questão é o cidadão. Eu canso de ser parado, às vezes, na rua, e o pessoal diz assim, doutor, tem que acabar com isso mesmo, é um mangue e tal, eu sofri na pele. Gente, a gente tem um judiciário lento, uma máquina lenta, a gente tem um poder público inchado como um todo, a gente tem as dificuldades dos gestores públicos, inclusive incluindo aí os membros do tribunal, de gerir, porque a falta de dinheiro, a falta de estruturação, há uma série de coisas. Mas o que a gente não pode deixar de combater é a criminalidade. O que a gente não pode deixar de combater é a falta de ética, é a falta de decoro, é a falta de probidade. Então, o acordo de colaboração, ele foi, vamos dizer assim, a escolha dos meus constituintes, porque se viram numa condição de não querer ir para esse embate desleal e de se defender de todos os fatos ali presentes. E optaram por um processo negociado, no qual
naquele momento entendeu-se que haveria uma abreviação do processo, que haveria uma segurança para ele. Infelizmente, há poucos dias, a defesa de alguns denunciados na ação penal 1025, que tramita no STJ, e aqui só observação, esses processos tramitam no STJ em razão do foro privilegiado dos desembargadores investigados. Algumas vão seguir para a primeira instância ou não, mas enfim. Então, naquele momento ali, o que se tinha de prova, e aqui deixo bem claro que a defesa técnica vai fazer a defesa nas ações em que eles são acusados, eles podem, inclusive, ser absolvidos da única ação que eles têm. A única ação que foi intentada contra eles está suspensa em diligências, porque até hoje não foram apresentados os elementos colhidos de prova na busca e apreensão contra eles. Ou seja, não houve, vamos dizer assim, houve uma tentativa de antecipação por parte deles, mas que do outro lado trouxe um prejuízo muito grande. E como tudo na vida, eu digo todos os dias a eles dois que da mesma forma que tem um lado bom, tem um lado ruim. Tudo na vida é dessa forma. E a gente tem que saber realmente acolher o tempo de Deus e das coisas acontecerem. Fala uma coisa, você acha que o Instituto da Delação ele é uma ferramenta importante no combate à corrupção? Sim, precisa de aprimoração, precisa de estudo e conhecimento dos advogados, dos juízes, dos julgadores, dos próprios órgãos ministeriais, dos próprios órgãos investigativos, Polícia Civil ou Polícia Federal, no sentido de que existem algumas questões que ainda estão sendo construídas. Você sabe que o direito é construção ao longo de anos. Então, para você ter uma ideia, o Ministério Público Federal tem uma recomendação de alguns critérios para fazer o acordo de colaboração, mas você não tem um critério objetivo na colaboração. Então, ainda há um pouco de subjetivismo. E isso permite, às vezes, que você haja com discricionalidade e que haja, por exemplo, anulação, como aconteceu em algumas fases da Operação Lava Jato, aí, a Operação Satyagraha, enfim, outras tantas aí, que vieram à tona e que foram de grande relevância aí. Mas é um instituto, sim, acho que o futuro... Opa, falhou. Voltou. E a demora, aqui citando o festejado Auri Lopes Júnior, a demora, que é a mora no processo penal, mas tudo isso respeitadas as garantias constitucionais, né? Enfim, acho que é válido sim, é importantíssimo sim, sabendo ser bem utilizado com a parcimônia. Já diziam os gregos, a virtude está no meio, né? Não adianta se radicalizar nem de um lado nem de outro. E uma das questões mais importantes do acordo, como o próprio nome diz, já diz, que é um consenso entre duas partes, entendeu? Claro que a gente sabe que em alguns momentos o Ministério Público está mais forte na negociação, outras a defesa tem algumas informações importantes que são de extrema importância, então é um jogo que você precisa, sobretudo, construir uma fidúcia. E repito, fiquei muito lisonjeado de receber elogios dos órgãos que eu tratei ao longo desse tempo todo aí, por conta da fidúcia que eu consegui dispensar e da boa-fé com que eu agi desde o início e com a transparência, sobretudo. Isso é muito importante para mim como pessoa, sobretudo. Entendeu? Perfeito. Vou te fazer uma última pergunta, a gente já passou do horário que eu tinha me comprometido com você. Quais os benefícios de se fazer a delação? Quem faz a delação, que benefício que o colaborador recebe? Só para ficar. Eu acho que o benefício mais importante, Tino, é você evitar as agruras de um processo penal. Você ter a pecha de acusado e você passar, às vezes, algum tempo para poder ter um veredito daquilo ali, é um sofrimento muito grande. Tapati aí, que é psicóloga, é uma angústia incontornável. Mas você tem a possibilidade de compactuar e pactuar, trazendo elementos que ajudem na investigação. Então, para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, para o órgão que faz
o acordo. É importante ter essa coisa da organização criminosa. O acordo de colaboração ele é aplicável no âmbito da Lei 12.850, que trata de organizações criminosas. Então, precisa de alguns requisitos. Mas eu acho que, sobretudo, o sofrimento do investigado, do réu, do acusado, da família. E, por outro lado, é você poder pactuar uma condição melhor. A lei estabelece que você possa, inclusive, ter o perdão. Não só você reduzir a pena, mas você deixar de ser denunciado, você ter o perdão, você ter, vamos dizer assim, ela pode ir até 2/3 da redução da pena, ela pode, antes da sentença, né? Ela pode haver o perdão a qualquer momento, diante do grau de colaboração e das consequências com que o colaborador venha sofrendo. O colaborador, inclusive, tem direito a pedir proteção da qualidade de testemunha. A lei estabelece e fixa isso. E está aí a importância de analisar o dispositivo legal quando ele diz que os anexos só vão ter o acesso levantado quando a denúncia daquele fato específico for, e não ser levantado integralmente, colocando aí, jogando, como eu digo, aos leões, voltando à antiga Grécia, jogando aos leões os colaboradores, que nada mais são do que pessoas que acordam conjuntamente, que estão contribuindo, colaborando com a justiça. Mas a gente tem outras formas também. E tem sido muito bem... Eu tenho acompanhado diversos processos, inclusive, de acordo de não persecução penal, que é um outro instituto também que foi implementado com o pacote anticrime em 2019. Antigamente, a gente tinha suspensão processual, a gente tinha transação penal desde a lei 9.099 de 95. Então, é algo que está aí, apesar dessa, vamos dizer assim, desses questionamentos e dessa impugnação, quanto mais desse preconceito que existe. E aí eu vou até brincar contigo, você sabe o quanto ser advogado no cooperativismo precisa ser combativo, né? Sobretudo no cooperativismo de trabalho. Então, parece que eu dentro da minha profissão, não sei se escolho, se é desígnio de Deus, o que é que seja, mas eu sempre estou lutando por questões complicadas e complexas. Eu acho que isso também é um ato de coragem. Eu vejo aí muitos advogados questionando e discutindo que não há mercado, que não há oportunidade de trabalho. Sim, se profissionalize, se especialize, busque aprimoramento, busque melhoramento e tenha esse ato de coragem de enfrentar os desafios. Mas uma coisa importante aí, você viveu isso por ter vivido com seus 2 filhos lá, um já formado, o Gabriel formado, que é o seguinte: os estudantes hoje, eles não querem fazer estágio. É muito importante. Eu me orgulho de ter escolhido, desde o primeiro semestre, o caminho de estagiar em locais que iriam me aprofundar e melhorar a minha qualidade técnica. Diversos colegas da mesma faixa etária minha, da mesma época, seguiram a academia, outros fizeram concurso. Eu optei, porque eu queria advogar, por fazer estágio e por buscar uma evolução dentro daquilo ali. É muito importante esse estágio. Então, é necessário que realmente enfrentemos esses desafios aí, essas forças ocultas, mas, sobretudo, que nos aprimoremos profissionalmente. É importante deixar claro que as forças ocultas a gente sabe quais são. Eu vou privilegiar a pergunta do Bira por interesse próprio, meu e seu. O Bira está perguntando... Diga, Bira, que eu tô devendo aí daí, que eu tenho que pegar os vinhos para trazer para cá, para a Bahia. Viu? O Bira é nosso fornecedor de vinho, então vamos tratar ele bem. Ele está perguntando se o Ministério Público é imparcial realmente e se a delação funciona. Kino, é o que eu disse desde o início. O correto é que não seja imparcial e que tenha uma eficácia, uma efetividade, uma eficiência. Essa triangulização foi uma coisa que eu usei lá atrás, quando você fez a palestra, que Paty estava na primeira fileira lá, com os olhos arregalados, assistindo o maridão. Mas existe sim. Claro que a gente está sujeito a alguns casos de imparcialidade, algumas irregularidades, e compete à defesa buscar
toda a forma legal de superar e de sustar eventual nulidade. A questão aí da imparcialidade, ao meu ver, é uma nulidade importante num processo negocial. E a gente tem tido aí o reconhecimento do próprio STF reiteradamente de anular procedimentos aí, anular questões por conta de nulidades claras e patentes, né? Então é preciso efetivamente entender que a gente atua num processo desse e o Ministério Público, mesmo sendo órgão acusador, sobretudo no processo negocial, tem que atuar com imparcialidade no sentido de buscar uma condição, mas não tem como ele deixar de ser parcial estando do outro lado do balcão, como a gente brinca, né? Só que o processo negociado é uma busca conjunta. Ao mesmo tempo em que os colaboradores contribuem levando elementos imprescindíveis, o Ministério Público também tem que ceder de alguma forma. Agora, ele tem que continuar sendo efetivamente parcial. Quem tem que ser imparcial é o magistrado, é o julgador, entendeu? A parcialidade da defesa ela se relativiza, se é o termo que a gente pode usar, num processo penal negociado. Mas ela não deixa de existir, não pode deixar, porque senão a defesa vai ficar do lado do Ministério Público ou vice-versa, e você termina milindrando, para não dizer, anulando o processo de negociação e que culmina com a colaboração. E que isso aconteceu na história recente do país, né? Onde Sim, o fato do juiz ter contato com o Ministério Público fez com que os crimes cometidos pelos acusados desaparecessem. Da noite para o dia, nesse caso, os crimes desapareceram, né? Não, na realidade, o que é que acontece, Tino? A sociedade, inclusive, tem levado essa discussão à tona aí. O que aconteceu não foi uma absolvição daqueles investigados. O que aconteceu foi a defesa conseguir, através de uma decisão do STF, entender que aquele juiz era parcial. E o juiz não pode ser parcial. Perceba que no processo de colaboração, o juiz deixa de ser a condição, ele deixa de ter a condição de coordenador, de dirigente daquele processo e passa a ser apenas espectador. A decisão do juiz no acordo de homologação, ele é uma decisão que analisa meramente requisitos formais. Ele não vai analisar se o que está dito ali é verdade ou não. Isso é bom que fique claro. Então, nessa lógica, o juiz ali tem que ser imparcial. E quando há uma vinculação entre o órgão investigativo, seja ele Polícia Federal, seja ele Ministério Público e o Judiciário, você quebra a paridade de armas da parcialidade que tem que haver entre o Ministério Público, com o Ministério Público e com a defesa. Porque há uma triangularização processual em que o juiz é o julgador, em que a defesa busca defender as garantias e direitos do constituinte e que a acusação está ali como órgão acusador. Então, necessariamente há uma parcialidade por parte do Ministério Público. Claro que no processo de colaboração isso tem que ser relativizado. E quando há uma quebra dessa imparcialidade por ação do Ministério Público e do Judiciário, aí a coisa fica grave. Aí, nesse caso, é necessário que haja realmente uma intervenção do STF ou de qualquer outro órgão, no sentido de efetivamente sustar essas questões. Auri Lopes Júnior já disse com muita procedência que tem que haver realmente o respeito às garantias no acordo de colaboração. Ele traz, inclusive, diversas questões. Se a gente for tratar aqui, a gente passa a noite toda falando. Mas, enfim, respondendo finalmente ao Bira, o Ministério Público é parcial, ele tem que ser parcial, mas há uma relativização dessa parcialidade. E essa parcialidade dele não autoriza que o juízo seja parcial. Porque o processo de colaboração, até para deixar claro, as pessoas não conseguem entender. Ou há uma investigação, ou há um processo instaurado, seja ele com denúncia ou não recebida, e as partes negociam sem a participação do judiciário.
O judiciário só é procurado no momento em que as partes requerem homologação. Aquele processo é distribuído em sigilo e há uma audiência de conformidade em que o juízo analisa a conformidade formal daquele procedimento e, a partir dali, ele homologa. Agora, cabe aos colaboradores apresentarem provas necessárias e suficientes para que não sejam acusados, inclusive, de uma denunciação caluniosa, que é um crime, inclusive, tipificado na lei de organizações criminosas, tipificado não, com agravante, com a situação mais grave. Mas, enfim, a colaboração ela precisa ser usada com parcimônia. Ela não é a última ratio e nem é o único meio. É preciso que ela seja pensada como mais um instrumento legal capaz de diminuir o sofrimento do investigado e capaz de trazer para a sociedade uma resposta mais rápida. Porque, a não ser os crimes de ação privada, nas ações de natureza pública, a sociedade é vítima, na maioria das vezes. Então, a sociedade também exige uma resposta, o cidadão exige uma resposta. E nessa lógica, é preciso que seja usada realmente cumprindo aqueles requisitos legais e que seja usada com parcimônia, não seja escancaradamente utilizada aí como forma de coação ou como forma de qualquer outra tentativa de objurgação do processo no seu seio e caminho natural. Perfeito. Deixa eu só fazer uma complementação aqui, já que eu trouxe o exemplo do caso do julgamento do STF com relação à parcialidade do juiz Sérgio Moro. A minha crítica ela não fica com relação à decisão. A decisão, nós que defendemos o direito, sabemos que a decisão está correta. A minha crítica é o momento em que a decisão foi tomada. Porque essa alegação de parcialidade, ela existe desde a primeira manifestação da defesa no processo. E aí deixaram para colher no momento de interesse político, e essa é a minha crítica. Mas é só para fazer esse parênteses, para deixar esse assunto bem claro. Me permita só uma réplica aí para esclarecer. Me permita só uma réplica antes de finalizar, só para eu te dizer o seguinte. Não é fácil para a defesa num processo crime obter o reconhecimento de uma nulidade. Sobretudo quando você tem um processo penal midiático, sobretudo quando você tem questões políticas, sobretudo quando você tem forças ocultas atuando nessa questão. E cabe à defesa, desde o primeiro momento que tem conhecimento da nulidade, arguir processualmente, porque o que não está no processo não existe para o mundo jurídico naquela discussão ali. Então, infelizmente, e aí eu até quero deixar ao largo essa discussão, não vou entrar nessa questão política ou não, mas é fato que a defesa veio alegando desde o início. Se foi reconhecido no momento extemporâneo ou não, está aí você respondendo uma das grandes conquistas do processo penal colaborativo, que é você superar isso e já discutir cá no início os termos do que vai ser o final do processo, apresentando. Está aí a grande, vamos dizer assim, um grande benefício do processo penal colaborativo, que é justamente você evitar essa discussão processual, você evitar aquela discussão da prova. A defesa, os colaboradores apresentam elementos ali significativos e substanciais sob o compromisso de comprovar. E aqui eu quero até abrir um breve parêntese. Uma das coisas que eu me orgulho também nessa participação, que foi um grande aprendizado, foi efetivamente constituir previamente todas as provas. Então, quando nós apresentamos a petição final de colaboração, não há um rito, vamos dizer assim, formal, mas as tratativas vinham sendo feitas e quando foi finalizado, eu requeri que fosse concedido prazo para que apresentassem as razões finais nos moldes de um processo e que apresentasse essa petição final após a oitiva dos colaboradores sobre cada anexo e após a apresentação de provas. Então, algo que seria produzido numa instrução processual de cada processo daqueles anexos já foi trazido pela defesa lá. Isso facilita a vida do advogado, porque diminui o trabalho lá na frente, facilita a vida dos colaboradores, porque deixa já constituída aquela prova que será confirmada em juízo mais adiante, porque você não pode se valer exclusivamente de uma prova oriunda de uma colaboração para condenar alguém. Isso é fato, como também não se pode, já desde 2009,
com aquela mudança processual, utilizar exclusivamente provas indiciárias para condenar. Então, isso facilita tanto para o Ministério Público, que vai retalhar cada anexo daquele ali e vai fazer as denúncias específicas, denúncias que vão ser feitas, denúncias que não vão, até mesmo pelo tamanho do judiciário e de algumas colaborações, tem denúncias ali que sequer vão ser formalizadas. E isso não significa que não tenha existido crime ou não, é porque, num grau de prioridade dentro do órgão ministerial, eles vão optar pelo que está mais, vamos dizer assim, à luz à tona. E aí é um critério interno lá que eu não vou entrar no mérito. Mas aí o grande risco e o grande problema de ter a divulgação integral e, consequentemente, a defesa de alguns investigados divulgarem na mídia. Então, isso é um grande prejuízo, um prejuízo irreparável para os colaboradores. Além de haver, em tese, uma clara violação de lei, uma clara violação dos termos do acordo, há um prejuízo que é insuperável. Imagine pessoas que um dia vão ser denunciadas daqui a 5, daqui a 6, ou não vão ser denunciadas, estarem sabendo aquele fato, entrando com interpelação, entrando com não sei o quê. Claro que, inclusive, a utilização, que fique registrado aqui, que a utilização dessa delação que foi vazada para qualquer ação que não seja a defesa daqueles constituintes é prova ilícita e tem que ser retirada do processo. Então, aqueles que acham que vão tomar medida, que vão processar o que vão fazer, a prova é absolutamente ilícita. Mas é o que eu lhe disse, vai dar um pouco de trabalho, vai dar uma série de coisas. E o mais importante, para concluir, Tino, o que eu quero dizer que é o seguinte: o acordo de colaboração ele só é válido se houver a participação efetiva de um defensor desde o início. Se o defensor que atua na defesa traz alguma contradição ou alguma impossibilidade, pode até mesmo ser designado um defensor público para acompanhar aquela colaboração. Por quê? Porque o processo, ou a investigação, ou o inquérito, ele corre paralelo e abre-se um novo processo de colaboração, que ele inicia-se no judiciário a partir do momento em que os órgãos colaboradores e os colaboradores apresentam o pedido de homologação. Até então, é um processo administrativo que corre sob sigilo. Também, da mesma forma, entendeu? Mas, enfim, fica aí o meu sincero agradecimento a você, a Paty, a Fernanda, a Gabriel, a Giovanni. Dizer que em breve estarei aí visitando os amigos. Bira, me aguarde e separe os vinhos aí, para a gente comemorar aí muitas coisas, viu? Muito obrigado aí pela possibilidade de vir hoje trazer a esses telespectadores aí do Instagram essa questão. E tenha certeza que seu amigo baiano está aqui de coração aberto para você, para a Paty. Quando vierem visitar, se lembre que a gente está devendo uma vinda de vocês aqui. É isso aí. Eu queria te agradecer, te parabenizar, dizer que é uma alegria imensa para mim você ter feito o primeiro programa o ano passado, em 2020, e hoje está participando da edição número 72. É um privilégio, uma alegria ser seu amigo, e tudo isso que você colocou, a gente que convive com você sabe que é a mais pura verdade. Parabéns, sucesso, Obrigado, continue amigo. Combativo, continue com essa coragem. Beijo aí, beijo no Enzo, beijo em todo Beijo mundo. grande. O galego tá na roça, tá tendo aula online, tá lá mexendo com o cavalo e não quer conta de vir para cá de jeito nenhum. Tá lá, tá assistindo a gente aí também. Só dar um recado e a gente finaliza. Semana que vem a live é com a juíza Elisa Tavares, a juíza do trabalho aqui em São Paulo, e não vamos perder a live que vai ser muito boa. Pedro, abraço, fica com Deus. Abraço forte, amigo, fica com Deus, viu? Cuida. Obrigado aí Valeu. por ter feito a live, ter falado tanto da delação. Eu sei que você não está falando muito disso, então queria te agradecer em meu nome, em nome de todo mundo que passou por aqui, que vai assistir a live, vai ficar gravada. Obrigado de coração. Estamos juntos. Valeu, meu amigo. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Obrigado.